Fala concurseira, feliz 2019 para você, que seja um ano de muitas conquistas, de muitos concursos para todos nós, hein? Sempre começando esse vídeo de atualidades, professor Arnaldo Vieira, pedindo para você, de imediato, clicar no sininho, para você ficar sabendo sempre das nossas postagens aqui, para você curtir e compartilhar esse vídeo, para você participar das nossas redes sociais e para você se inscrever no canal, apertar o joinha aí no YouTube. Eu espero que todos nós tenhamos tido um final de ano maravilhoso. Ficamos um período aí nesse recessinho, alguns dias aí, mas muita coisa aconteceu. E no âmbito nacional, para começar, o assunto que está na boca de todo mundo, que não tem como a gente ignorar, é exatamente o quê? O novo governo agora federal, o governo de Jair Bolsonaro, ele agora que foi vitorioso nas eleições de outubro, agora assumiu dia 1º de janeiro, na verdade, ele assume a presidência do Brasil, inclusive causando já alguma polêmica logo no começo, né? Quebrando o protocolo, lembrando, por exemplo, a primeira-dama, que faz exatamente um discurso antes do discurso do presidente e em libras, uma coisa interessante, que também às vezes pode ter sido mais um golpe de marketing, ou muita gente criticando, mas muita gente elogiando pela postura da primeira-dama, enfim. Posicionamentos ideológicos à parte, vamos ao que interessa a nós na questão da elaboração de questões para concurso. Muito bem, o governo Bolsonaro, nos primeiros dias, já teve exatamente algumas demandas que eles estão colocando sempre na pauta e tentando de uma maneira, como um todo geral, reforçar muito, que é a questão da contenção de gastos federais. Todas as entrevistas dos membros do governo agora são exatamente de falar nesse tipo de discurso. Analisar quanto que o governo está gastando e aonde pode ser economizado. Várias declarações, inclusive do Bolsonaro, falando que vai exatamente fazer um enxugamento da máquina e descobrir aonde estão os ralos de governo federal, ralo de dinheiro do governo federal. Inclusive algumas medidas que ele já colocou que foram muito bem recebidas pela imprensa, como por exemplo, a venda de imóveis que estavam sob a tutela do governo, o final de contratos de aluguéis de imóveis que foram cedidos para entidades do governo, algum levantamento que os ministérios fizeram para resolver como que eles poderiam economizar uma quantidade significativa de valores, né? Ou seja, uma missão, uma espécie que ele passou para todos os ministros para economizar de modo geral. Uma segunda ação logo no início foi a implantação, o decreto do novo salário mínimo. O novo salário mínimo em território nacional é R$ 998. Porém, alguns estados possuem o seu próprio salário mínimo estadual e aqui em São Paulo, o salário mínimo estadual vai ficar entre R$ 1.108,38 até R$ 1.127,23. É bem verdade que algumas empresas não precisam obrigatoriamente, por lei, seguir o valor do salário mínimo do estado, mas ao trabalhador cabe exigir e ele solicitar exatamente isso. No âmbito federal, o salário mínimo estava sendo previsto que iria ficar entre R$ 1.006, o Bolsonaro opta por uma questão mais conservadora, mantém ainda na casa dos R$ 998. E automaticamente anunciando toda a equipe, principalmente a equipe econômica, fazendo todo o esforço possível para tentar acelerar as reformas da Previdência e as reformas do âmbito fiscal. A reforma da Previdência vem desde o governo Temer, lembrando que o projeto do governo Temer já foi discutido pelo Congresso, já está em andamento inclusive, porém agora cabe ao governo Bolsonaro dar andamento no Congresso e fazer as votações, além de automaticamente abrir as possibilidades para que os deputados façam as emendas e as alterações. Já a reforma fiscal é um pouco mais ousada e vai demorar um pouco mais de tempo, mas de uma certa forma também nos beneficia. Por quê? O projeto do governo Bolsonaro é tentar unificar os impostos. Uma proposta já do ex-deputado Marco Sintra, que inclusive agora faz parte da Comissão Econômica do Brasil. Ou seja, várias novidades que a gente vai ter que acompanhar, mas são informações que logo no começo do ano podem eventualmente cair para vocês em concurso. Quais foram as primeiras medidas imediatas do governo Bolsonaro, por exemplo. Também no âmbito nacional, nós não podemos nos ocultar a essas informações mesmo, porque os noticiários estão dando isso quase todo dia. A onda de violência no Ceará. A onda de violência no Ceará
teve início, na verdade, no começo da semana passada, no meio da semana passada, por conta da indicação do Luiz Mauro, que é agora indicado como sendo o novo secretário estadual de Segurança Penitenciária do estado do Ceará. Ele já tem uma certa fama no estado do Rio Grande do Norte, porque já conseguiu, no mandato anterior, implantar algumas ações de combate à criminalidade e a grupos criminosos dentro dos presídios. Inclusive, uma das políticas dele está sendo utilizada como política nacional de combate dentro dos presídios, na política nacional de presídios. Ou seja, que são medidas que vão contrariamente àquilo que o pessoal que está preso, que está nas cadeias, gostaria de que não fosse colocado em prática. Então, veja bem, o que acontece? As principais causas, o maior rigor na fiscalização dos presídios e, por conta exatamente das manifestações disso, mais de 150 ataques em 37 cidades em todo o estado do Ceará foram feitos e ocasionados na semana passada. Veja, a Força Nacional, inclusive, foi enviada pelo agora atual ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, enviando 200 homens para lá para reforçar o policiamento. Essa onda de violência, ainda gerando pânico na cidade, faz um transtorno na sociedade como um todo. Você tem 30% dos ônibus só rodando na cidade de Fortaleza, o comércio fechando 2 horas mais cedo, com medo exatamente de arrastões. As pessoas tendo que ficar em casa, escolas fechadas, faculdades que também estavam em regime agora de matrícula, ou escolas para fazer matrículas fechadas. Ou seja, todo o estado refém de um sistema prisional e dos comandos dos presídios que estão na mão de líderes de facções criminosas. Então, uma retaliação dessas facções criminosas por conta da nomeação do atual secretário, que inclusive tem apoio do governo de lá e que pediu inclusive participação do governo federal. Isso ainda vai dar muita conversa. Usando um pouco da história, né? No começo de 2018 também o estado do Espírito Santo passou por uma onda enorme de violência, o próprio estado de São Paulo, outros estados do norte e nordeste do Brasil também tiveram problemas, inclusive com guerras de facções. Então a região norte e nordeste do Brasil continua ainda sob muita tensão por conta do avanço das facções criminosas dentro dos presídios naquela região, ok? Vamos continuar de olho. Âmbito internacional, para a gente mais ou menos caminhar para o fim do vídeo, olha só. O Grupo de Lima, que é composto de 13 países da América Latina, inclusive o Brasil, mandou um recado para o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela. Não reconheceram o atual, que vai tomar posse inclusive, o atual mandato dele de mais 6 anos que ele teria sido eleito no ano passado. O Grupo de Lima, que representa exatamente a união de países agora da América Latina, incluindo o México, que agora, por conta da mudança presidencial, inclusive assinou a Carta de Lima, não reconhece o governo do Maduro. E diz o quê? Mais que as eleições que aconteceram agora em 2018 foram ilegítimas. Foram fraudadas, inclusive havendo votos de cabresto ou até modificação nas urnas eleitorais. O que o Grupo de Lima, inclusive, manifesta-se na própria carta? Que o governo Nicolás Maduro deveria renunciar e ele deveria passar o governo para uma Assembleia Nacional que deveria, ela sim, provisoriamente administrar o país. Obviamente, a reação do Nicolás Maduro foi altamente crítica, com muitas palavras pouco elogiosas a alguns países, e dizendo exatamente que é um golpe, que é uma tentativa de dar um golpe na democracia venezuelana. A Venezuela não é de hoje, que a gente sabe, está acompanhando pelos vídeos que você tem assistido anteriores, já faz tempo que a Venezuela está dando trabalho para nós, não tá? Pois é, a política venezuelana é cada vez mais esfacelada. E agora, um dos primeiros atos, inclusive, do novo ministro das Relações Exteriores, foi participar da reunião que inclusive acontece do Grupo de Lima e fazer parte deste grupo de pessoas, de países que não reconhecem mais a eleição do governo do Nicolás Maduro. Coisa para a gente continuar observando nas próximas semanas e a gente prestar atenção, porque isso vai ser exigido de você nos concursos. Essa política, essa geopolítica da América Latina, como que vão ficar as configurações agora com as novas eleições, os novos grupos políticos que formaram na América, e principalmente os primeiros atos do governo Jair Bolsonaro. Tudo bem?
Muito bem, muita coisa, mas o nosso tempo é curto, mas de qualquer forma, pedindo para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dar o like e apertar o sininho para que você sempre saiba dos nossos vídeos aqui toda semana no Doutor Concursos. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Escreve pra gente aí o que você tá achando das aulas e a gente se vê até semana que vem. Valeu, galera, um grande abraço, até lá!